Mas escuta com atenção. O silêncio de Deus não significa ausência. Muitas vezes é justamente nesse silêncio que Ele mais está agindo, mesmo quando tudo parece parado. O currículo que ninguém chama, a resposta que nunca vem, o casamento que não melhora, o diagnóstico que não muda. Nesses momentos silenciosos, Deus trabalha mais do que você imagina. Na Bíblia houve um período marcante, 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, sem palavras de profetas, sem visões, sem direção. Mas foi nesse tempo de quietude que Deus estava preparando tudo. O nascimento de Jesus, o império, as nações, os caminhos. O céu estava em movimento. E com você não é diferente. Quantas vezes você se sentiu frustrado por não ver resultados? Acordando, tentando ser forte, mas por dentro esgotado. O que você não vê é que há um Deus construindo algo nos bastidores da sua vida. E só porque você não ouve a sua voz agora, não significa que Ele não está ao seu lado. Sabe por quê? Porque Ele te ama demais para responder fora do tempo certo, como um pai que ama e diz não a uma criança de 6 anos pedindo a chave do carro. Mesmo que a criança peça com sinceridade, o pai sabe que o tempo ainda não chegou. Com Deus é igual. Às vezes o não é proteção e o espera é cuidado. Esperar dói. Dói ver os outros avançando, prosperando, casando, postando vitórias enquanto você se sente parado no tempo e os sonhos parecem distantes. Mas se você está esperando em Deus, você não está parado. Está sendo preparado. Mesmo quando tenta forçar portas erradas, ou escolhe por impulso e se arrepende. Deus não trabalha no seu ritmo, Ele opera no tempo perfeito dele. Então pensa, e se o que você chama de demora for o tempo exato necessário para o milagre certo? Eu sei que há noites em que você chora no travesseiro e ninguém vê. Você sorri de dia, mas está esgotado por dentro. Diz, Senhor, eu não aguento mais. E Deus responde, você já aguentou até aqui, e eu estou sustentando você. Porque pessoas podem abandonar, promessas falhar, caminhos se fechar, mas o amor dele nunca falha. O silêncio de Deus sempre tem um propósito. É quando tudo se cala que você aprende a confiar não no que sente, mas no que crê. Porque sentimento muda, mas fé permanece. Sentimento grita, desista, fé sussurra, aguente mais um pouco. E mesmo que você não veja nada agora, como a raiz invisível, você está criando força para o futuro. Você está criando raízes, está aprendendo a ser forte, sendo moldado para suportar o peso da bênção que virá, e tudo isso faz parte do processo de Deus. Lembra de quando você achou que não ia sobreviver àquela fase da sua vida? E mesmo sem entender como você superou, então, você ainda vai olhar para esse tempo difícil e dizer, foi ali que eu aprendi a confiar. Foi ali que Deus me fez mais forte. Durante os próximos 7 dias, eu quero te fazer um desafio. Separe 5 minutos por dia. Só 5. Não precisa saber orar bonito. Só fale com Deus como se estivesse desabafando com um amigo. Seja sincero. Abra o coração. Diga tudo o que sente. Não espere por uma resposta audível. Apenas fale. E observe. E Deus não está em silêncio porque se esqueceu de você. Ele está em silêncio porque está te preparando para algo muito maior. Não desista. O que parece o fim pode ser só o intervalo antes da virada mais linda da sua vida. Você vai começar a perceber algo novo. Uma paz que não tem explicação. Uma força onde só havia cansaço. Um recomeço nascendo no meio do caos. Você não está só. Tem algo que muitos não te contam, mas que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. As cicatrizes que você carrega não são motivo de vergonha. Elas são marcas de sobrevivência. Elas não contam o que te destruiu, contam o que você venceu. Talvez hoje você olhe para sua própria história e só veja erros, fracassos, decisões erradas, e pense, se soubessem pelo que passei, se conhecessem a minha verdade, ninguém me respeitaria. Mas deixa eu te dizer algo que vem direto do coração de Deus. O que te machucou no passado pode ser justamente o que Ele usará para levantar você no futuro. A sociedade nos ensina a esconder a dor, a luta, o passado. Mas a Bíblia mostra o contrário. Ela nos ensina a transformar o trauma em testemunho. Pensa em Moisés. Ele matou um homem e fugiu para o deserto. Ficou anos escondido, sentindo-se indigno, rejeitado, frustrado.
E o que Deus fez? Foi até ele e disse: é você que eu vou usar para libertar meu povo. Deus pegou o mais improvável, o mais quebrado, e transformou em instrumento de libertação. Sabe por quê? Porque quem passou por muito tem muito para oferecer. Quem sofreu rejeição entende o que é amar de verdade. Quem foi traído aprende o valor da lealdade. Quem foi humilhado aprende a abraçar com compaixão. Você não é definido pelo que aconteceu com você. Você é definido por aquilo que Deus pode fazer através de você. E Ele usa exatamente as partes da sua história que você tenta esconder. Quantas pessoas hoje vivem paralisadas por vergonha? Talvez você já tenha pensado: se eu contasse o que eu já fiz, ninguém me aceitaria. Mas e se eu te dissesse que existem pessoas esperando ouvir a sua história? Quantas escondem suas dores para parecerem fortes? Quantas mantêm uma imagem perfeita nas redes sociais, mas estão desmoronando por dentro? Talvez você seja uma delas. Que a sua verdade pode ser o empurrão que alguém precisa para não desistir. A verdade liberta. E quando você compartilha sua história com coragem, você quebra correntes que aprisionam outros também. Olha a história de Joyce Meyer. Ela foi abusada pelo próprio pai por anos. Viveu marcada pela dor, pela vergonha. Mas um dia ela escolheu não esconder mais. Milhões de pessoas encontraram cura através do testemunho dela. E com você, pode ser igual. Você não precisa ser perfeito. Não precisa ter passado limpo, nem vida organizada. Você só precisa ser verdadeiro. Sabe aquele relacionamento que te destruiu? Aquela traição que deixou feridas? Aquela crise financeira que te fez sentir um fracassado? Aquela fase em que você se perdeu de si mesmo? Tudo isso pode ser curado e, mais do que isso, pode se tornar uma ponte. Uma ponte entre quem você era e quem Deus está te formando para ser. Mas você precisa dar um passo. Precisa parar de se esconder atrás da dor. Parar de fingir que está tudo bem quando não está. Deus não pode curar o que você ainda esconde. Pense agora em tudo o que te envergonha. Tudo aquilo que você esconde no lugar mais escuro da sua alma. Agora imagina. E se esse lugar for justamente onde Deus quer brilhar sua luz? Porque é no escuro que a luz mais brilha? É no meio da dor que nasce a esperança. Você não é um erro. Você é uma história sendo escrita por um autor que só escreve finais de vitória. E os capítulos mais difíceis são, muitas vezes, os que mais impactam quando o livro chega ao fim. Talvez você pense: mas eu não sou ninguém. Como Deus pode me usar? E eu te pergunto: você já viu Deus escolher alguém perfeito na Bíblia? Davi foi adúltero, Raabe foi prostituta, Pedro negou, Paulo perseguia cristãos, e ainda assim, todos foram transformados em gigantes da fé. A diferença não está no passado, está no coração disposto, está na entrega. Por isso, hoje, eu te convido a transformar sua dor em propósito. Você conhece alguém que está passando pelo que você passou? Alguém que hoje chora o que você já chorou um dia? Então não se cale, não esconda sua história, use-a. A sua voz tem poder, a sua vida tem sentido e sua jornada tem valor. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas você precisa saber. Você é mais forte do que pensa. E mesmo com todas as marcas, você ainda é precioso demais para Deus. O que antes te envergonhava pode ser o motivo de alguém continuar. Então levanta, ajusta sua coroa e diga para si mesmo: eu sou prova viva de que Deus transforma cicatrizes em testemunhos. Existem momentos na vida em que tudo desaba de uma vez. Você tenta segurar firme, tenta manter a cabeça erguida, tenta sorrir, mas por dentro algo já se quebrou. Você olha ao redor e não vê saída. Olha para dentro de si e só encontra escuridão. É como se tivesse caído em um buraco tão fundo, tão frio, tão escuro, que nem consegue mais lembrar como era viver com leveza. E aí vem aquela sensação: cheguei no fundo do poço, e você acredita que esse é o fim. Mas deixa eu te dizer algo que talvez você nunca tenha ouvido. O fundo do poço não é o fim. Muitas vezes é o ponto exato onde Deus te encontra para começar algo novo. Quando a vida te derruba, quando tudo escapa das suas mãos, quando não há mais nada em que se apoiar, é ali que você descobre que Deus ainda está lá, não acima te observando de longe, mas ao seu lado, no fundo, estendendo a mão e dizendo: eu estou com você. E daqui nós vamos subir juntos. Mas o que ele não sabia é que aquele caminho de dor estava o levando direto para o palácio. A rota foi dura, mas o destino era extraordinário. Talvez você se sinta como José agora, traído por quem dizia te amar, esquecido por quem prometeu estar ao seu lado,
injustiçado por fazer o certo e ainda assim ser ferido. Talvez tenha perdido tudo: o emprego, o casamento, a saúde, a esperança, e tudo o que restou foi um coração cansado e olhos que choram em silêncio. Mas escuta, é justamente nesse lugar de dor que nascem os maiores encontros com Deus. É ali, onde não há mais força, que Ele se revela como o verdadeiro sustento. É no fundo que a gente para de fingir, onde o orgulho e as máscaras caem e o "eu dou conta" dá lugar ao "Senhor, me ajuda". E é nesse clamor sincero que Deus move o céu. Quantas vezes tentou resolver tudo com as próprias mãos? Quantas achou que podia vencer sozinho? Quantas disse, está tudo bem, enquanto desmoronava por dentro? Mas agora tudo te trouxe a esse ponto onde só há duas escolhas: desistir ou confiar. E se esse fundo do poço que hoje te assusta for o alicerce de um novo começo? O poço onde José foi jogado se tornou o primeiro passo para o cumprimento do seu destino. Se ele não tivesse caído ali, não teria chegado ao Egito nem salvado sua família da fome. Deus usou cada queda para posicioná-lo onde precisava estar. E com você? Ele está fazendo o mesmo, ainda que hoje você se sinta pequeno, incapaz, frustrado. Essa fase não é sua sentença, é sua travessia. É nessa dor que Deus está gerando humildade, empatia e dependência. Você vai sair do fundo do poço mais forte do que entrou. Pessoas que nunca passaram por nada profundo vivem na superfície da fé, mas quem foi ao fundo também conhece a graça de verdade. A propósito, até na dor. Inky Johnson era um jogador promissor da Liga Nacional de Futebol Americano, mas perdeu o movimento do braço direito e seu sonho acabou. Ele encontrou seu chamado no fundo do poço. Hoje ele é um dos maiores palestrantes motivacionais dos Estados Unidos e usa a dor que viveu para inspirar outros. O que parecia o fim foi o começo. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa decidir não parar aqui. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. O poço não é o fim, é o começo do novo. Você vai florescer, e ninguém vai imaginar que esse florescer começou no fundo do poço. Continue, porque o céu não te esqueceu. E Deus ainda está escrevendo sua virada. Talvez o que mais dói hoje não é o que aconteceu com você, mas o medo de que nada mais de bom vá acontecer. É aquele vazio que aparece quando você olha para frente e só vê incertezas. É aquele peso no peito ao pensar nos sonhos que pareciam tão possíveis lá atrás, mas agora parecem tão distantes, tão impossíveis. E aí, sem perceber, você começa a aceitar a ideia de que talvez não tenha sido para você. Mas eu preciso te lembrar de algo poderoso. Ainda existem promessas de Deus sobre a sua vida, e elas continuam de pé mesmo quando tudo à sua volta parece dizer o contrário. Sabe aquele versículo em Jeremias capítulo 29, versículo 11? Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Isso não é poesia, não é só uma frase bonita para consolar. É uma verdade eterna escrita por um Deus que não muda, que não mente e que nunca, jamais, abandona aquilo que prometeu. Talvez você diga, mas eu já esperei demais. Ou, eu fiz tanta coisa errada que não mereço mais. Ou até, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Mas sabe o que é mais lindo? A promessa de Deus não depende do seu merecimento. Ela depende da fidelidade dele. E ele continua fiel, mesmo quando você duvida. Há pessoas que vivem anos ouvindo que não são capazes, que não são suficientes, que não nasceram para vencer. Talvez desde pequeno você tenha sido condicionado a pensar pequeno. Te disseram, sonhar alto é perigoso. Não se iluda. Isso não é para você. E aí, aos poucos, você foi deixando seus sonhos morrerem. Mas Deus não colocou esses sonhos em você por acaso. Eles foram semeados no seu coração com um propósito. E por mais tempo que tenha passado, Ele ainda tem o poder de ressuscitar cada um deles. Talvez você queria ser músico, mas nunca teve apoio. Queria empreender, mas faliu. Queria ter uma família, mas o tempo passou e você ainda está sozinho. Ou queria ser mãe, mas os exames disseram que não é possível. Às vezes Deus atrasa o cumprimento da promessa porque está cuidando da sua estrutura interior, porque uma bênção recebida na hora errada pode se tornar um fardo. E agora tudo isso pesa. Você vê o tempo passar e sente como se Deus tivesse te esquecido. Mas escuta, ainda não acabou. O tempo de espera não é sinal de rejeição. Você já viu gente que alcançou o que queria, mas não conseguiu manter?
Casamentos que começaram com amor, mas desabaram por falta de preparo. Pessoas que enriqueceram e perderam tudo por falta de maturidade. Gente que teve fama e foi destruída por não ter uma base. Deus não quer só te dar a promessa, Ele quer te preparar para sustentá-la. E não importa se tudo parece impossível agora, Deus é especialista em transformar impossibilidades em milagres. Sara já era idosa quando Deus prometeu que ela teria um filho. Aos olhos humanos não fazia sentido, mas sabe o que aconteceu? A promessa se cumpriu, porque o Deus que prometeu também é o Deus que realiza. Quantas vezes você já viu pessoas renascendo das cinzas? Olha a história do Nick Vujicic, que nasceu sem braços e sem pernas. Imagina quantas vezes ele se sentiu fora do propósito. Quantas vezes pensou em desistir, mas hoje ele é uma das maiores inspirações de fé no mundo. Porque Deus não precisa de condições perfeitas, Ele só precisa de um coração disposto. E o seu coração ainda pulsa, ainda sonha, ainda carrega a chama da esperança. Talvez pequena, talvez fraca, mas ela está aí. E isso já é suficiente para Deus começar algo grande. Então hoje, eu quero te desafiar a fazer algo diferente. Durante os próximos 21 dias, escreva todo dia, nem que seja uma linha, sobre o que você acredita que Deus ainda pode fazer na sua vida. Pode ser num caderno, no celular, num papel solto, mas escreva, mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça distante. Quando você escreve, você declara fé, alimenta a esperança e ativa o movimento espiritual dentro de si. E no final desses dias, eu creio que algo vai começar a mudar. Talvez não fora, mas dentro de você. E esse é o primeiro passo para a transformação que virá. Porque você não está esquecido, nem foi deixado de lado. Você ainda está no centro do plano de Deus, e as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Respira fundo, levanta os olhos e declara com fé: eu ainda vou viver aquilo que Deus me prometeu. Porque a última palavra nunca foi do tempo, da dor ou do mundo. A última palavra sempre foi de Deus.